Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Gente, trazendo aqui um texto da doutora Thaisa Pandolfi, que eu falo para vocês, né? A psiquiatra que tem trazido essa nova visão entre neurodivergência e espiritualidade. Ela tem colocado vários textos que eu acho muito legais da gente começar a conversar, né? Nesse momento eu trago um texto dela que é: por que pessoas altamente sensíveis permanecem mais tempo em relações abusivas? Vamos lá, né? Sensibilidade é igual, ou melhor, é diferente de fragilidade. Pessoas altamente sensíveis, PAS, têm um traço neurológico validado que envolve empatia intensa, leitura sutil de emoções e predisposição à conexão profunda. Mas essas qualidades, quando desreguladas ou desprotegidas, podem se tornar porta de entrada para dinâmicas abusivas. O ciclo da autoinvalidação. PAS internalizam críticas com muita facilidade e, em contextos abusivos, tendem a assumir a culpa por tudo. Muitas desenvolvem um padrão inconsciente de: se eu for melhor, mais calma, mais amorosa, tudo vai mudar. E permanecem tentando consertar o inquebrável. A armadilha da empatia. A empatia extrema leva pessoas altamente sensíveis a enxergarem o sofrimento do outro, mesmo quando são vítimas. Em vez de se protegerem, tentam justificar atitudes agressivas com a dor alheia. Ele agiu assim porque teve uma infância difícil. É um exemplo comum. Medo da intensidade emocional. Por sentirem tudo de forma ampliada, pessoas altamente sensíveis temem rupturas bruscas, confrontos ou rejeições. Muitas preferem silenciar e se adaptar a sofrer a instabilidade emocional de uma separação. Relações como campo de identidade. Pessoas altamente sensíveis constroem grande parte da autoestima com base nos vínculos profundos que estabelecem. Quando o relacionamento adoece, a identidade também se fragiliza e sair da relação pode ser vivenciado como um colapso existencial. Não é fraqueza, é uma estrutura relacional sensível. Pessoas altamente sensíveis em relações abusivas não precisam de julgamento, precisam de acolhimento, compreensão e redes de apoio seguras que respeitem seu tempo e ritmo. A psicoeducação é um caminho de recuperação da autoestima. E ela completa com um texto: nem toda mulher que permanece em uma relação abusiva o faz por dependência emocional. Algumas permanecem por empatia. Pessoas altamente sensíveis são intensas, perceptivas e afetuosas por natureza. Têm uma capacidade rara de enxergar o que os outros sentem, inclusive a dor daqueles que as machucam. Por isso, muitas pessoas altamente sensíveis se tornam alvos fáceis de relações abusivas, tendem a justificar agressões emocionais, minimizar suas dores, assumir culpas que não são suas e tentar salvar o outro com amor. A empatia, quando não é equilibrada com limites saudáveis, se transforma em aprisionamento. Nos consultórios, essas mulheres costumam aparecer com queixas difusas, exaustão, baixa autoestima, crises existenciais e um discurso de autossabotagem. Raramente chegam dizendo: estou em uma relação tóxica. Muitas nem sabem. É por isso que precisamos de profissionais capacitados para acolher com escuta profunda e olhar ampliado
especialmente com pacientes neurodivergentes e altamente sensíveis. É isso. Vamos lá, né? Eu posso dizer que mesmo a gente tendo conhecimento técnico, muitas vezes é difícil reconhecer que você está numa relação tóxica ou abusiva. Muitas vezes a gente acha, acho que eu vou segurar o microfone, vamos ver. Muitas vezes a gente acha que, de verdade, não, acho que eu estou analisando de uma forma muito crítica, acho que não é bem assim, acho que se eu mudar o meu comportamento, as coisas podem melhorar. Eu diria para vocês que eu só identifiquei que vivia numa relação tóxica e abusiva, em vários sentidos, quando eu já era psicóloga. Acho que foi durante o meu processo de emergência espiritual e, na verdade, talvez um pouco depois do processo, de verdade. Nem foi naquele momento. Eu só sabia que eu queria sair daquela relação. Mas se eu analiso a minha vida, eu diria que eu fui vítima de relações abusivas, talvez desde a minha infância, né? Onde eu fui assumindo responsabilidades que, devido à minha idade, não eram compatíveis com a minha maturidade emocional. Não é? E sem para liberar outros adultos que teriam a obrigação de assumir aquela responsabilidade ou aquelas responsabilidades, inclusive pela minha própria vida, né? Então colocavam outras pessoas, no caso eu, para realizar aquelas atividades ou assumir aquela responsabilidade. E eu acho que eu criei um padrão em que me sobrecarregar era algo perfeitamente normal, não é? Não entendia, obviamente, essa sensibilidade como algo que, de alguma maneira, me sobrecarregava muito mais pelo excesso de estímulos, pela sobrecarga sensorial de muitas situações de brigas, né? Falando aqui aí da minha infância, adolescência, início da minha vida adulta, até que meu pai fosse embora, abandonasse minha mãe e nós, né? E fosse embora. Mas aquilo tinha um impacto tão profundo na minha mente, no meu coração, e eu não percebia que aquilo, eu só sabia que aquilo não era bom, mas não sabia dar nome a isso. Como só fui dar com 40 anos de idade, 40 e nada mais, quase 50 anos de idade, quando eu ouvi pela primeira vez, né, de uma amiga minha, psiquiatra, que disse: essa é uma atitude tóxica, abusiva, que a pessoa está tendo com você. E eu falei, meu Deus, e alguns questionamentos que eu tinha, algumas hipóteses que eu tinha em relação à personalidade da pessoa acabaram se confirmando ali, né? Coisas que eu de verdade não sabia, como por exemplo, que a psicopatia tem graus. Eu achava que o psicopata era aquele tipo Chico Picadinho, né? E que faz todas aquelas atrocidades, mas não, a perversidade na personalidade, ela pode se manifestar de diversas formas. E esse sofrimento emocional infligido, não um sofrimento físico, de uma violência física, mas o sofrimento emocional no dia a dia, nas coisas que passavam desapercebidas para os olhares externos. E quando eu dizia alguma coisa, era como se eu percebesse que, através da minha empatia, que as pessoas duvidavam do que eu estava falando. Isso tudo só ficou claro depois que eu já estava sozinha, né?
e que essas mesmas atitudes, de alguma forma perversas e cruéis, continuaram se manifestando. E eu diria que esse tipo de submissão a um relacionamento abusivo, provavelmente eu trago de outras vidas, pelas vidas de freira, né? Onde de fato a gente tem que obedecer cegamente a alguém superior, né? Mesmo que eu, em alguns momentos, estivesse nessa condição de superioridade, como madre superiora, como eu disse, mas até que eu conseguisse chegar nesse patamar, eu fui submissa a esse tipo de situação durante bastante tempo, durante muitas vidas. É um tema que eu trabalho, né, ainda hoje, o porquê ser submissa a coisas que te fazem mal, a coisas que te diminuem, a situações que enfraquecem a sua confiança, não é? E recuperar esse poder pessoal ao longo desses anos todos né, lá na frente reconhecer que sim, eu estive em relações abusivas e estiquei a corda pela hiperempatia. Isso, a pessoa tem uma atitude como essa porque teve uma infância difícil, mas eu também tive uma infância difícil e nem por isso eu tenho essas atitudes. Isso não tem a ver com a infância difícil, tem a ver com características de personalidade, com crueldade, com perversidade, com orgulho, etc., que vão fazendo com que as pessoas tomem atitudes que são tóxicas, não é? Na relação com outras. Esticar a corda, eu percebi que era um padrão, né? Romper no último instante quando você não consegue mais fugir daquela verdade que está ali na sua cara, não é? Aquilo que você não queria ver, porque de fato, ao enxergar algo, você tem que tomar uma atitude. E muitas vezes a gente não quer tomar essa atitude justamente porque por essa emocionalidade tão intensa, o sofrimento vai ser muito grande e com certeza é, não é? Quanto mais quando a gente está com o ego fragilizado devido a um tempo grande de relação abusiva e tóxica, até que a gente consiga se integrar novamente, juntar todos os cacos da nossa personalidade, da nossa alma. Isso leva um tempo grande. Eu acho que eu ainda reúno os meus caquinhos em muitas situações, porque ainda tenho gatilhos. Em muitas situações eu tenho gatilhos que me fazem sofrer tremendamente e pensar: será que um trauma de uma relação abusiva nunca se cura? É uma reflexão que eu trago. Será que a terapia cura a relação abusiva? Será que as marcas que ficam gravadas profundamente na nossa psique, elas não vão embora? Será que a gente consegue se curar? Será que um trauma de uma relação abusiva é como o luto? A gente passa a conviver com ele, mas a gente nunca se cura dele. Talvez seja isso, tenho minhas dúvidas, de quem eu, tratando como psicóloga, percebi que tinha relações abusivas, não é? E o quanto essas relações marcaram a vida dessas mulheres, aí eu vou dizer que são mulheres, e o quanto, da mesma forma que eu, elas também continuam tendo gatilhos depois de anos e anos e anos de uma mudança naquela situação. Será que a gente se cura verdadeiramente? E para uma pessoa altamente sensível, o quanto isso é avassalador. Porque a intensidade do sofrimento psíquico, eu diria, é muito maior. Então, quando a gente percebe que
vamos lá. O que é que a gente tem que escolher na vida? Aquilo que nos coloca para cima, aquilo que nos traz amor, aquilo que traz conforto, né? O coração quentinho. É isso que eu tenho que escolher. Não uma situação que me gera gatilhos em relação ao meu passado, que ainda de alguma maneira eu atraio para que, na verdade, eu possa lá na frente rejeitar. Não, isso eu não quero assim mais para mim. Não quero. E é isso que a gente muitas vezes tem que trabalhar em terapia, na minha própria terapia e na terapia que eu conduzo com outras mulheres que tiveram relações abusivas. Não é? As pessoas altamente sensíveis acabam sendo, além de tudo, rotuladas, né, de fracas, porque, puxa, mas você tá vendo que isso está fazendo mal para você e você não rompe, você não sai fora, não é? Ainda a gente tem que lidar com os julgamentos, não é? Das pessoas ao nosso redor, não é? Queria abrir o texto de novo, mas ele fechou. Ok, não vou abrir de novo, não. É isso, gente. Talvez o esticar a corda, o esticar o limite. Até aqui você vem, daqui para frente não mais, porque eu não quero, eu não vou deixar, isso não é bom para mim. E tchau. De alguma maneira, não é? Mas esticar a corda é o movimento natural, provavelmente, de uma pessoa hiperempática, não é? Que vai lidar com essa hiperempatia de uma forma desregulada, como a doutora Thaisa fala. Porque mesmo tendo uma hiperempatia, mesmo entendendo que aquela pessoa teve uma infância difícil, que também teve traumas, né? Na sua infância, na sua adolescência, ok. Mas que a partir do momento que aquilo faz mal para mim, eu tenho que virar as costas e seguir a vida. Não é? Não justificar o tempo todo. A gente traz para nós a responsabilidade por atitudes que são do outro, justificando com essa frase, por exemplo, né? Esse é só um exemplo mesmo. A pessoa agiu assim porque teve uma infância difícil. Porque será que eu atraí isso? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Enquanto essa falta de autoempatia, nem sei se existe essa palavra, mas estiver vibrando no nosso campo energético, a gente vai atrair pessoas que não vão nos respeitar, que não vão nos validar, que não vão nos amar verdadeiramente como nós merecemos, não é? Então, trazer para nós a responsabilidade de lidar com isso, sim, mas a responsabilidade pelo ato que o outro tem, numa atitude perversa, numa crueldade, numa agressividade verbal, numa agressividade psicológica, não, não. Eu não posso me responsabilizar pela atitude do outro. Eu posso entender que o outro tenha essa dinâmica, mas que no meu processo de auto-amor eu tenho que me colocar em primeiro lugar e de verdade dizer não quero isso mais para mim, não é? É assim que deve ser. Não é fácil chegar a essas conclusões de forma nenhuma. Hoje falo isso com mais propriedade, né? Por já ter passado bastante tempo em que eu comecei a sair disso, mas ainda sinto os reflexos, né? Como eu falei, ainda tenho gatilhos. Meu Deus do céu, onde eu me questiono. Será que a gente só aprende a viver com esse trauma? Talvez, né? Mas quando a gente começa a se colocar em primeiro lugar, talvez a gente esteja mudando todo o campo energético e aí esse trauma ou esse gatilho possa ser diminuído. Acredito que sim. Certo, gente? É isso. Vamos refletir
o quanto para as pessoas altamente sensíveis, por esticarem a corda, as relações abusivas se prolongam. Vamos aprender a colocar o nosso limite dentro do nosso auto-amor, da nossa capacidade de fazer escolhas que nos favoreçam e não que nos causem mais sofrimento. Certo, gente? É isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!